Oi, eu sou a Andressa. Eu sou a Thaís. E eu sou a Séfora. E juntas somos Pode e Vai! Oi, tudo bem? Hoje estamos aqui para tratar de um assunto muito pedido na nossa página, que é sobre fome emocional. E nada melhor que trazer um especialista, um terapeuta para dizer isso pra gente. Estamos aqui com o Donizete. Ele é um psicanalista clínico e terapeuta. Donizete, se apresenta um pouquinho pra gente, por favor. Bom, gente, que alegria estar aqui com vocês do podcast Pode e Vai. Olha só, que legal. Prazer muito grande estar recebendo vocês aqui na minha clínica, Clínica Querigma Solutions, clínica de psicoterapia. Estamos aqui no centro da cidade. Prazer enorme estar cooperando com vocês hoje aqui. Muito obrigada, Donizete. Donizete, fala pra gente, então, o que é a fome emocional? E com isso, a gente percebe que as pessoas vão tomando decisões precipitadas em relação à sua saúde física, sua saúde emocional, sua saúde mental e, por que não dizer também, sua saúde espiritual. Um desespero bate na pessoa. Isso tudo pode ser decorrente da fome emocional. E legal, gente. Tem tratamento, tem como resolver isso. Só tem que pedir ajuda, né, meninas? Com certeza. Mas assim, então, a fome emocional nada mais é do que uma compulsão, então. Sim, a pessoa tem a compulsão, mas tudo tem a sua origem. Você tem uma compulsão no momento alimentar, por exemplo. Você está ali sentindo uma ansiedade, ou tendo uma crise, ou um transtorno de ansiedade, você tem que se pegar em alguma coisa, você tem que segurar em alguma coisa, você tem que projetar em alguma coisa, você está frustrado naquele momento, e pode gerar uma compulsão nesse momento, e pode gerar uma compulsão alimentar, que pode decorrer de várias coisas. Por exemplo, a pessoa tem uma compulsão alimentar, depois ela vai lá e vomita tudo. Põe o dedo na garganta e vomita tudo. Né? Ela pode ter uma compulsão alimentar e misturar um monte de comidas pesadas, altamente calóricas, gordurosas, porque são alimentos muito palatáveis. Então a pessoa vai acumulando aquilo. E aí, por conta da fome emocional, ela vai liberando muito mais cortisona no organismo. Por liberar a cortisona dessa maneira, o cérebro envia para o corpo uma mensagem que aquela pessoa está morando em pleno deserto. Que ela vai passar uma fome arretada. E aí o corpo começa a gerar esse tipo de coisa. Eu acho legal essa iniciativa aqui de vocês, porque traz luz para esse assunto, traz orientação, traz direcionamento. Porque muitas pessoas estão sofrendo e não sabem buscar ajuda. Não sabem como buscar ajuda, para quem pedir ajuda, em quem confiar. Eu acho que isso que é maior ainda. Porque às vezes nós somos cercados de pessoas que só ficam nos olhando, nos julgando, nos atacando, nos rotulando e nunca dizendo assim, olha, me dá sua mão aqui, eu vou te levar lá no terapeuta. E realmente esse é o nosso intuito, né? É levar a clareza das pessoas sobre esses assuntos, né? Que a gente tem como ajudar, tem como melhorar, tem como mudar. Só basta falar, só basta ter conhecimento sobre tudo, né? Exatamente, porque é muito comum as pessoas que sofrem da fome emocional, né? Tem essa questão de descontar na comida, elas acharem que tem uma pílula. Não, se eu fizer tal coisa, eu vou parar de atacar comida. Só que a origem não tá ali só naquela questão do comer. Eu consigo tomar um remedinho para cortar o apetite e eu não vou comer mais. Não, existe um problema real por trás daquilo. Um problema mental. Uma coisa que às vezes está no subconsciente, né? São dores. Explica um pouquinho mais pra gente sobre essa questão das dores que as pessoas têm armazenadas no subconsciente, os gatilhos, né, que fazem acionar essa dor e de repente desenvolver aquela crise de ansiedade naquele momento.
Então, é legal, é muito boa essa pergunta que você fez, porque o detalhe maior é o seguinte: nós temos o nosso ciclo de vivência. Nós estamos caminhando aí sobre essa terra e nós somos contatados por várias coisas, tanto no âmbito geográfico, né, onde ali nós estamos morando, no âmbito familiar, com quem nós temos um contato afetivo, amoroso, né, o contato da prole, o contato emocional, o herdar do paternal, né? Eu sou como a minha mãe, eu sou como meu pai, eu sou igual ao meu avô, e tem essas coisas todas. Então tem essa herança que já vem de presente com a gente, né? Sobre que tipo de pessoas a gente está nascendo ali, aquele ser humaninho que está nascendo ali, já está trazendo alguma herança de paternidade. E tem esses outros pontos, o local geográfico onde a gente mora, o contato com as pessoas, e aí a gente vai crescendo, tem um contato na escola e tal. Por exemplo, eu trato aqui uma criança que ela disse deliberadamente para mim, não, calma, o que disse para mim? Eu não tenho amigos, eu não consigo entender por que eu não tenho amigos. Então, foi tocante ouvir isso, e aí a gente está fazendo um rastreamento para saber por que ela está tendo essa dificuldade de formação. Diante disso, o Freud, né, o Sigmund Freud e o Carl Gustav Jung, que são dois grandes pais da psicanálise clínica, eles trabalharam muito sobre essa questão do id, ego e superego. O id é aquilo que me dá vontade, o impulso da vontade de fazer no presente, aquela coisa de ir, de vir, de comer, de beber, de vestir, de sonhar. O ego é toda essa formação que eu disse agora há pouco, essa herança, é que forma o ego. Por isso que existem pessoas egoístas. Por isso que existem pessoas que se deixam levar pelo egocentrismo. Já é o meio que influencia. E o superego é o equilíbrio. O superego que vem e diz assim, não vai tanto aqui. Não queira ser tudo isso aqui. Não, você está prejudicando essa pessoa ali. Entendeu? Baixa um pouco essa bola e tal. Essa é a ação do superego. Essas três determinantes é que formam linhas emocionais no nosso inconsciente, pré-consciente, consciente e mente. Para entender isso diante dos tratamentos aqui, nós criamos aqui na clínica uma coisa chamada triângulo terapêutico, que é a mente, alma e coração. Eu consigo abarcar o id, ego, superego, o inconsciente, pré-consciente, consciente, mente. A gente consegue trabalhar tudo isso através do triângulo terapêutico. Às vezes vão acontecendo coisas nas nossas vidas que nós não entendemos. Quando aconteceu uma coisa com você e você não estiver entendendo, eu estou tendo uma ansiedade, estou tendo uma sudorese, estou tendo uma palpitação, estou tendo uma dor de cabeça, uma insônia, não sei de onde está vindo, procure ajuda para as pessoas entenderem, do que procurar, né, André, isso que você disse, as fórmulas mágicas. Gente, cuidado com as fórmulas mágicas. E tem muitas. A pessoa apresenta, toma isso aqui que vai... Né? Quem nunca, né? O Donizete que já tomou essas pílulas mágicas, não resolveu nada. Quem nunca? Não é mesmo, Thaís? Séfora, quem nunca tomou? Então, eu acho assim, o Jung, Séfora, tem uma frase muito bonita que ele diz assim, quando eu entendo, eu compreendo. Quando eu entendo, eu compreendo. Quando eu compreendo, eu evoluo. Então, tudo parte dos insights que a gente vem tendo de entender de fato o que está acontecendo com a gente. Quando eu entendo, eu sei procurar ajuda no lado certo, sem alimentar a frustração e sem dar lugar ao medo, que pode gerar transtornos e até mesmo crises
de ansiedade. Donizete, deixa eu te perguntar uma coisa. Nesse âmbito de procurar ajuda, a pessoa está tendo todos esses sintomas, mas ele fala, eu não preciso de ajuda. Mas quem está do lado dele sabe que precisa, sabe que o irmão, a mãe, a tia, o marido, né, o próprio cônjuge ali precisa de ajuda. Como abordar, como ajudar essa pessoa que acha que não precisa de ajuda? Você tocou num ponto bem sensível aí, né? Porque uma das grandes dificuldades no trato terapêutico, inclusive quem começa tratamento aqui na minha clínica, eu leio o protocolo para eles, né? Eu falo que o protocolo, primeiramente, acredite no terapeuta. Segundo o protocolo, aceite a sua realidade. Esse é um grande problema. Nessa pessoa fala assim, você detecta o problema e fala assim, ó, o seu problema é esse aqui. A pessoa, não, você está enganado. Mentira, você está inventando isso. Ela desenha na cabeça Desenha na cabeça dela, ela não aceita a realidade. Isso é o grande problema. Querido, querida, aceite a realidade. Quando você aceita, você compreende. Quando você compreende, você começa a evoluir. Você dá o passo em direção à sua vitória, à sua ressignificação, à sua cura. Então, primeiramente, aceite a realidade. Em terceiro, aceite o manejo terapêutico. Às vezes você pede para o paciente fazer uma coisa, uma semana depois, não fiz, né? Não fiz. Ou seja, não aceitou o manejo terapêutico. Vai levar muito mais tempo. E falando de fórmulas mágicas, as coisas não acontecem do nada. Se eu tivesse uma coisa aqui que eu pudesse fazer em 1, 2 consultas resolver esses problemas gravíssimos, a minha consulta custaria 10 mil, 100 mil. Uma consulta de meia hora. Mas não é assim que funciona. Então, o conselho que a gente dá aqui para a nossa audiência, o conselho que a gente dá é que as pessoas que têm dificuldade de aceitar, Thaís, que elas comecem a pensar. E aí a outra parte, aí eu vou dar um conselho aqui, uma dica, como que a outra parte que está lidando com aquela que não quer aceitar, que está resistente. Normalmente é isso. A pessoa que realmente precisa mudar, ela nunca acha que alguma coisa tem que ser feita. Né? Ela sempre projeta a culpa dela. Mas lá dentro, ela sabe que ela precisa. Às vezes não quer dar o braço a torcer. Então, diante disso, eu quero desmistificar uma coisa aqui. Aqui na clínica eu trato tanto homens quanto mulheres, adolescentes e tal, crianças, a gente trata aqui. Então, muitos homens já chegaram aqui, sentaram aqui para ser tratados, disseram assim, cara, você não sabe a dificuldade que foi para eu chegar aqui. Né? Então é o seguinte, cara, eu vou conversar com você aqui hoje, porque eu não aguento mais a minha mulher encher o saco. Eu sabia que essa dólar, eu tava esperando pra mulher. Não, os caras falam isso, eu não aguento mais, cara. Eu só vim porque... Então eu vim porque, cara, eu preciso ter paz em casa. Então eu falei assim, cara, então eu vou fazer o seguinte, eu, Donizete, o seu psicoterapeuta, eu vou fazer o potinho para valer a pena. E nessa aí, ó, 99% dos caras vão voltar. Porque eles chegam aqui, eles veem outra realidade. Outra, fazer terapia não é coisa de doido não, tá? Já deixa eu quebrar mais esse paradigma aqui, ó. Porque eu só falo assim, eu vou fazer terapia, eu vou lá naquele Donizete, que ele vai passar tarja preta para mim. Isso aqui é uma clínica de psicoterapia. Caso de psiquiatria, já são casos mais delicados. Não, vale ressaltar também que tem muito aquela questão de você assumir que você está fazendo terapia e você ser visto como uma parte fraca. Tipo assim, nossa, mas que pessoa fraca, personalidade fraca. Às vezes é uma barreira, né? Trava a pessoa de buscar ajuda,
por conta da aprovação que ela precisa das outras pessoas. Mas eu acho que Tá sempre no pedestal de ser forte. Ela nunca pode admitir que em algum momento ela precisa de ajuda, ela tá fraca. Eu fui assim já, gente. Mas não sei de. Eu sei o que eu tô falando. Eu fui pra terapia, tá bom? Você desce um pouquinho. E é muito bom. Eu já fiz terapia, o terapeuta já fez terapia. E de vez em quando, né, de tempos em tempos, nós também nos consultamos com outros colegas. A gente marca com outro colega e conversa, vê a abordagem do cara, ele analisa, ó, tô bem, tô tranquilo, posso continuar cuidando dos outros, entendeu? Aí a pessoa vai dizer, não, você tá bem. Pode continuar cuidando dos outros lá. Então, olha só que legal isso. Gente, não tem nada demais. Quando eu citei aqui a psiquiatria, são os psiquiatras que passam os tarja preta e tal, e eles são autorizados a fazer isso. O máximo que eu faço aqui é floral, que eu dou que eu recebo para meus pacientes, é maravilhoso. Mas a psiquiatria já são pessoas que, quando elas chegam no estágio de ter que tomar ansiolíticos, é porque o caso dela já é bem mais delicado. É um caso que já demanda aí ter que tomar um ansiolítico para fazer uma recaptação de serotonina, um controle exagerado, às vezes, da adrenalina. Você diria que às vezes já foi enraizado quando chega no... Quando chega, porque já estourou tudo. A pessoa foi protelando. E tem uma outra palavra aqui, Thaís, Séfora e Andressa. Eu quero salientar aqui uma palavra. Eu usei uma outra aqui, muito legal, no campo da psicoterapia, que é a ressignificação. Eu quero usar uma outra aqui, que o pessoal está fazendo muito hoje, que é a sublimação. O que é a sublimação? É quando a pessoa, por exemplo, o problema está aqui, piscando na frente dele. Cara, resolve isso. Cara, vai ver o que é isso. Ele pega e faz isso. Tira daqui e põe aqui. Ó. Outro dia, ó, o problema volta. Ou volta 2 dias depois, 3 dias depois, 1 mês depois, aquilo volta. Aquilo piscando de novo. Dependendo da gravidade, volta no outro dia. Dependendo da gravidade, volta na mesma noite. Não, ele pega e joga para cá. Só que chega um momento que enche tudo. Ele foi sublimando várias e várias vezes, enche. Daqui a pouco aquilo vai vir uma bola de neve gigantesca na frente dele, e não vai ser já uma luzinha, vai ser um refletor gigantesco piscando na cara dele. E o emocional dele vai estar em frangalhos, a mente dele não vai estar conseguindo raciocinar direito, a alma dele vai estar totalmente atribulada, e aí ele vai tomar decisões loucas, tresloucadas, para tentar amenizar aquilo. E aí muitos vão na direção de psicotrópicos, né, para tentar sair da realidade. Olha a citação da realidade. Para sair da realidade. Então, parem de sublimar a dor. Então, você concorda que hoje que isso eu falo porque eu convivi já com pessoas assim. Tem de fato um problema que dá para ser tratado, a raiz do problema, mas essa pessoa preferiu ir atrás de ansiolíticos. Sim. E toma ansiolítico para conseguir dormir, para conseguir viver um pouco melhor. Você concorda que muitas das vezes, a grande maioria das pessoas que tomam ansiolítico, se fizesse algum tratamento tratando a raiz do problema, não precisariam desses medicamentos? Olha só, vamos clarificar um pouco mais essa questão dos ansiolíticos. É um assunto muito legal isso também. Às vezes é o seguinte, tem pessoas que tomam os ansiolíticos, para explicar, são os famosos tarjas pretas. Então, tem gente que toma 10 anos. Eu conheci uma pessoa que tomava 25 anos. Tem gente que toma muito tempo. A pessoa fica dependente daquilo. Então, que conselho eu daria para coadunar aqui com a sua pergunta? Seria a pessoa fazer em paralelo. Porque, dependendo do tempo que ela toma o ansiolítico, ela não pode parar do nada. Ela não pode. Ela tem que fazer o desmame disso. Então, quem determina esse desmame é o psiquiatra dela. É quem receitou esse remédio para ela. Né? Eu conheço pessoas
Eu fui dar uma palestra no fim de semana que chegou uma menina de 15 anos perto de mim que dava 3 tipos. 15 anos. 15 anos. Toma 3 tipos. É um de manhã, outro de tarde e para dormir. São 3 nocaute que ela toma por dia. Então, quem determina isso, o desmame, é o psiquiatra. Mas aí eu aconselharia, e a sua pergunta, você foi muito feliz na sua pergunta, é a pessoa, em paralelo, fazer uma psicoterapia. Porque, de repente, a psicoterapia consegue fazer a pessoa descobrir onde está a origem dos seus transtornos, das suas crises e tal. E isso pode ser um agente amenizador, indubitavelmente. Pode ser um agente amenizador, sim. Não, qual que é mais prático? Eu tomei o remédio, eu dei uma equilibrada e vamos que vamos, até morrer. Pesado, todo né? mundo É um quer fardo pesado isso. E todo mundo quer o mais fácil, né? Não querem pagar o preço do... Tocar na ferida. É correto dizer que a pessoa Exatamente. ela tem medo de ser exposta, porque para ela levar a vida, como você falou, uma vida inteira tomando remédio, mais fácil do que se abrir, se expor para o terapeuta, colocar as feridas dela para fora, para ser curada. Seria uma pessoa que não tem predisposição, certo? Excelente pergunta, Andressa. Por quê? Uma coisa que a gente tem aqui, como alguém que trata as emoções das pessoas, é a biossegurança. Tudo que é trabalhado, conversado aqui, vai para um prontuário. E isso é segredo de paciente e terapeuta. Bom, aqui dentro. Bom, aí lá fora. A gente sabe que a gente vive uma sociedade cheia de preconceitos. A gente vive uma sociedade que às vezes embasa os seus preconceitos puramente na falta de informação. Então, você vê o seguinte, você está fazendo terapia? Sei não, né? Bem que eu percebi que faltava parafuso aí mesmo. Entendeu? Verdade. Então, É uma brincadeirinha. É uma brincadeira que machuca. Só que hoje, cara, hoje eu vou falar pra você, é status quem faz terapia. Hoje é comum você ver em filmes lá de Hollywood, nas falas dos personagens, um dizendo, não, cara, eu fiz terapia, foi legal, eu até brinquei esses dias. Eu fiz um corte num filme do Brad Pitt, que ele vai encontrar o mafioso perigosaço. Aí chega lá o mafioso e bota ele de joelho, bota a arma na cabeça dele, e aí ele começa a falar do filho dele, né? O filho dele que não quis, eu tentei criar, o mafioso falando, eu tentei criar aquele menino, eu dei tudo pra ele, eu fiz isso, fiz aquilo e tal. Aí o Brad Pitt ajoelhado, com a mão na cabeça, falou assim, cara, ó, eu posso te recomendar um terapeuta, eu fiz um corte desse pedacinho, coloquei no meu status, falei, o Brad Pitt me recomendou. Então, quer dizer, hoje todo mundo está falando de terapia, cara. Então é uma coisa muito legal. E o pior é quando você dá aquele deslize, a pessoa olha pra você e fala assim, ué, mas você não faz terapia? Com coisa que a terapia resolve as coisas do nada. É. Então, mas isso é cruel. Né? Eu gosto muito do menestrel de William Shakespeare. Né? Ele, num momento do menestrel dele, diz assim, você pode até falar com a pessoa o que você sente, mas isso não lhe dá o direito de você ser cruel. Mas aí, no mesmo menestrel, ele dá um remédio, um bálsamo para quem foi atingido de uma maneira assim que você tem que parar e pensar. Ele diz assim também, plante seu jardim, regue suas flores. O mundo não vai parar por causa de você. Então, quer dizer, no mesmo menestrel que ele repreende o agressor, sabe aquelas brincadeiras com fundo de verdade? Gente, pensa! Passou por uma dessas. Pensa primeiro, porque às vezes a brincadeira, para quem está falando, né, que diz que a comunicação, né, eu sou da comunicação, e diz assim, que o efeito do que se fala não está em quem fala,
está na interpretação de quem ouve. É verdade. Por isso que a gente está aqui destrinchando esse assunto. Olha assim, o tema é fome emocional. Olha o quanto nós já galgamos aqui de assuntos super legais que estão intrinsecamente ligados. É porque a fome, ela é só um alvo, né? Onde a pessoa vai descontar. Porque, como você falou, a pessoa ela pode ter compulsão por compras, ela pode ser agressiva, ela pode desenvolver outros comportamentos e não ter a fome emocional. Mas a causa e a cura é a mesma, né? Não tem o que... E o que eu acho mais legal da terapia é a questão do autoconhecimento. Eu falo isso. Desde que eu procurei terapia, você se conhece pelos seus próprios olhos. Porque muitas vezes a gente se conhece pelos olhos das outras pessoas. É aquela coisa que você fica ouvindo o tempo todo. Ah, você é isso, você é aquilo, você é forte. Você se põe numa posição, no escudo, e você fala assim, não, agora eu tenho que ser forte. Peraí, as pessoas têm essa visão de mim. E quando você vai pra terapia, você desmistifica na sua cabeça essa visão que as pessoas têm de você. Você acaba se conhecendo pelos seus próprios olhos. E aí, quando você tem um caso, por exemplo, quando eu tenho alguma coisa, é a minha fome emocional que ataca também. Mas eu sei que eu não sou assim. Eu estou naquele momento. Alguma coisa disparou o gatilho dentro da minha cabeça. Eu sei que eu posso comer aquele 1, 2 dias, afogar as minhas mágoas ali, mas eu sei que aquilo não é meu, não me pertence e eu vou voltar ao normal. Então eu acho que a terapia ela é fundamental para todo ser humano, por conta dessa questão do autoconhecimento, de você saber, não, peraí, isso daqui não é meu, eu vou identificar a causa, eu vou dar um jeito, eu vou trabalhar, faz muita diferença. Você tocou num assunto aí super interessante, que é a questão dos gatilhos. Por exemplo, os gatilhos, eles podem vir através de somatização emocional. Um dia desse, eu conversando com uma pessoa, a pessoa disse assim, olha só, eu estou agora vivendo o melhor momento da minha vida, estou ganhando um salário que eu sempre sonhei em ganhar, estou pagando a viagem que eu sempre sonhei em fazê-la, comprei o carro que eu sempre sonhei em ter e estou com ansiedade. Como que pode isso? Às vezes é o gatilho. Volto ali, novamente, na questão da sublimação. Tem uma lâmpadazinha amarela piscando aí. Cara, vai ver. Entende. Entendeu? É igual o cara, o pistoleiro que chegou na loja de brinquedos. Já ouviu essa? Não. O pistoleiro chegou na loja de brinquedos. E ali ele viu o ferrorama, sabe aquele trenzinho? Uhum. Entendeu? Ele sacou as 2 pistolas, isso lá no Velho Oeste, lá no Texas e tal. Sacou as 2 pistolas e descarregou os 2 revólveres no trenzinho. Aí viu o dono da loja, que você é maluco, o que você tá fazendo, cara? Eu falei, não, tem que matar enquanto é pequeno, depois que cresce, ninguém segura mais. Mas faz sentido. Você pegar o problema, olhar pra ele e falar, ó, isso daqui não me pertence, eu tenho que cuidar disso pra poder não virar um emaranhado, né? Porque acaba virando um emaranhado. Ou ter a consciência, em primeiro lugar, de que se o problema está ali, pode ser que não tenha sido causado por você. Então não tem problema maior do que você, se foi você que causou. Então, você causou, então vai lá, resolve, né? Dá um jeito. Sempre somos nós que causamos, né? Talvez é que a gente fala assim, pode não ser. Às vezes eu tô chateada com alguma coisa, porque tal pessoa me fez tal coisa. Mas sou eu que recebi, sou eu que absorvi. Então a gente, independente da situação, a gente precisa ter a consciência da própria culpa, né, de você estar passando por aquele problema também. E daí que vem os complexos. Jung falou muito sobre os complexos. E um dos mais famosos e que é campeão de audiência aqui nos diagnósticos é o complexo de inferioridade. Às vezes, devido aos traumas e dores e decorrências e intercorrências na vida dessa pessoa, gerou ali gatilhos. Os gatilhos, eles são de geradores de dor que ficam quietinhos dentro da gente. Às vezes você passa por uma situação, é igual você ouvir alguém assim, não acredito que eu estou passando por isso de novo.
Eu não acredito que eu estou vivendo isso. Eu não acredito, eu achei que isso já tinha acabado na minha vida, eu achei que eu tinha deixado isso para trás. E de repente o gatilho aciona. E ela se vê diante do problema. Isso, sem falar da questão das vibrações, das atrações, da alma, das dores que você tem. A dor, ela está impingida na nossa alma. Nós somos pura energia. Esse corpo aqui é perecível. Fica uns 3 dias sem tomar banho. Apodrece. Né? Não quero testar, não. Eu estou falando só de 3 dias, tá? Fica os 3 dias sem tomar banho. Fica uma semana sem comer, sem beber. Esse corpo vai morrendo. Vai morrendo. Então, mas a gente tem alma. E a alma, ela está conectada ao nosso coração, está conectada à nossa mente, às nossas emoções, às nossas memórias emocionais. Memórias emocionais. Aí eu ouvi, a pessoa ouviu uma coisa quando ela era criança. Às vezes os pais, numa hora de ódio, numa hora de raiva, numa briga entre o casal, liberaram uma palavra de ódio sobre aquela criança. Eu já tive casos aqui de pessoas que eu tratei, que começou a rejeitar o filho por conta do marido. E aí eu tive olha a minha vida que ficou, eu ainda fui ter um filho com aquele traste. Aí eu falei, opa, para tudo, vamos voltar a fita aí, a criança não tem culpa de nada. A criança é outro ser, ela não é a extensão do pai. André, eu disse uma frase essa semana que assim, a culpa não é de quem nasceu, a culpa é de quem fez. Exatamente. Então, gente, parem de descontar a sua raiva, a sua frustração, a sua dor, aquilo que você não sabe que está acontecendo, a sua desinteligência nas pobres das crianças. Porque o que você falar para ele ali pode somatizar no futuro e afetar ele adulto. Porque tudo começa na infância, né? Então, os traumas que você sofre na infância, você carrega isso por vida adulta. Carrega. E pode espelhar-se numa relação conjugal. Pode ter espelhamento disso. A forma como os pais tratam o filho, ou até mesmo um ao outro, a criança observa, né? A criança, ela pode muitas vezes não fazer o que você manda, né? Mas ele se espelha nos pais, né? Ele faz, então, né? O que os pais fazem com a criança, eles absorvem e se levam para a vida adulta. Exatamente. Quando diz que a criança é uma esponja, É uma esponja. Minha mãe diz isso muito pra mim. mas ela vê tudo. Ela- Não tá ouvindo, não tá não. ouvindo. Tá ouvindo sim. Mas Não tá vendo, tá lá no quarto, não tá vendo. Tá vendo sim. eles sentem a energia. Sente a né? energia. Eles são puros, né? Puros. Então a energia, se tá densa, eles conseguem captar aquilo. E falando de energia, por exemplo, às vezes tem dentro de casa, quando a situação está bem carregada mesmo, a criança consegue ver o mundo espiritual dentro de casa. Ela consegue ver coisas. Se a criança falar para você assim, tô vendo coisas, tô ouvindo coisas, acredita. Eu até me arrepio de falar desses Não, coisas, acredita, porque tá vendo sim. Tá vendo sim, tá ouvindo sim. Dê crédito a ela. Não, acabou, você é maluca, não sei o que, blá, blá, blá. Coisa de criança. Você gosta de criança. Não é não. A criança é pura. A criança é limpa. Entendeu? Jesus disse que as crianças ela é herdeiras do reino de Deus. Então, cara, por favor, cuidado das criancinhas. Vamos? E é por isso que a gente precisa ter muita uma visão, né? Um cuidado um pouco maior. Hoje em dia, as crianças estão tendo muito acesso à internet, muito acesso a coisas que os pais muitas das vezes não estão de olho. E isso pode trazer uma ansiedade, algum problema para a criança depois ter todo esse acesso? Pode. Hoje, a tecnologia está bastante avançada para auxiliar os pais também. Né?
Hoje já tem aplicativos espiões que você pode colocar no celular da criança. Hoje tem nas configurações das plataformas moderações que você pode colocar. Né? Isso falando de casos mesmo bem delicados, porque hoje está acontecendo umas coisas bem esquisitas mesmo. A erotização precoce e daí por diante. Então, veja bem, eu fui uma pessoa que eu brinquei na rua, muito, né? E eu fui uma pessoa que andei muito de bicicleta. Então, eu acho que a normatização dessa questão de trazer as nossas crianças, adolescentes, para comportamentos, ações saudáveis, quanto mais cedo conseguir fazer isso, é muito importante. Quanto mais cedo conseguir ter esse controle. Né? Porque depende mais dos pais também. Entendeu? Porque é o seguinte, teve uma vez que eu estava num restaurante. E restaurante muito cheio, eu acabei tendo que sentar na mesma mesa com uma grande família. E eu fiquei observando. E ali o pai queria a atenção, o filho era adolescente, a filha era pré-adolescente. O pai queria que o filho deixasse o celular ali, quietinho ali, né? E vamos aqui, estamos aqui, num restaurante legal, vamos conversar. Né? Os avós estavam juntos e tal, e observando. Né? E o pai pediu, menino, desliga esse telefone, vamos bater um papo aqui. Não, eu só estou vendo um negócio aqui. 10 minutos depois, eu vi que o pai pediu numa boa. Cara, para esse telefone. Aí o pai recorreu à mãe. Cara, fala com ele então, você ele obedece. Porque o cara não quer obedecer e tal. Resultado, gerou um estresse ali. Porque o pai meteu a mão já para tomar o telefone dele. Aí ele conseguiu puxar antes. E eu vi que o pai ficou irritado profundamente, porque a criança, porque aquele menino, que aparentemente 16, 17 anos, não quis atender um pedido do pai no momento familiar. Então, Thaís, essa sua colocação é muito importante, porque às vezes os pais também estão escravizados pelo sistema. É na hora de parar tudo, vamos parar tudo. Vamos sair para fazer uma caminhada, vamos ali na praça, telefones todos em casa, não vão levar nem para tirar foto. Né? Então leva uma câmera maneira aqui, igual do nosso cameraman aqui. Ó. Qual o nome do nosso cameraman mesmo? Marcos Cameraman, é o bonitão ali atrás da câmera. Diga-se de passagem. Então ele está aqui. Então se eu levar uma câmera maneira dessa, não vai, né? Show de bola, não é mesmo? E aí, então essas coisas legais precisam, não é mesmo? Um dia desse eu estava na praia, o mar lá, tipo o mar falando, venha para mim, e 300 pessoas assim, na beira da praia. Pega o celular, tira uma foto, filma. Tô na praia, Mano, tá desfrutando daquilo maravilhoso, pisa na areia, pula na água. Sente o momento. Sente o momento. Gente, tá na hora de desligar um bocado esse celular, né, e tal. Entendeu? Hoje em dia as pessoas não interagem mais entre si, né? Elas ficam no telefone. Isso é prejudicial, não é? É prejudicial, porque às vezes numa mesa de restaurante assim, quando você vai num barzinho, num restaurante, num lugar com os amigos, você quer, aquele momento ali é um momento de descontração, de dar risada, rir de bobeira. Conexão, né? De conexão. Não, tá, tem quatro. Aqui tá mandando mensagem para outra pessoa. Né? Eles têm a capacidade de se conectar com Na quem mesma tá mesa. Lá pro lado do mundo. Mas não se conecta com quem está na frente. Né? É impressionante isso. Exatamente. E isso gera o quê? Fome emocional. Olha a volta que nós já demos para chegar de novo aqui. Isso gera fome emocional. E, traduzindo, mais uma vez, a fome emocional é quando me falta o controle. Eu perdi o controle. E a gente tem que lutar para ter o controle. A pandemia
revelou aí os porões da alma humana. A pandemia revelou. Muitas pessoas descontroladas, muitas pessoas desestruturadas, as pessoas se viram numa situação, né, meios de comunicação corroborando para o pânico geral. Infelizmente, quem teve uma cabeça mais sossegada pôde passar por essa provação de maneira mais tranquila, né? Mas gerou o pânico total. Nós somos muito frágeis. Você está falando muito assim, falou bastante sobre a comunicação, os pais, né, serem espelhos para os filhos. Você acha que a indústria também, utilizando-se muito de alimentos super palatáveis, doces, ultraprocessados e tudo mais, isso também colabora para a pessoa querer ainda mais, porque querendo ou não mexe, né, com a serotonina, mexe com o cortisol da pessoa, e aí a pessoa quer cada vez mais doce, quer cada vez mais aquele alimento que vai trazer o prazer e acaba piorando cada vez mais. Pepino ninguém quer, né? Na hora que a fome emocional bate... O inhame! O que é o inhame, né? A couve. Na hora que a fome emocional bate, não. Fácil. Se você comer a maçã, você quer o dobro da quantidade de chocolate que você queria antes. Não, se for ainda uma maçã com leite condensado. A maçã com leite condensado. Ainda fala que eu sou fitness. Exatamente, né? Mas eu dou uma meia culpa, vou fazer uma meia culpa aqui, né? Eu dou uma meia culpa. Não, apesar de que, gente, só um adendo. O problema não é você comer aquele pouquinho, aquele pedacinho, aquela colherinha de leite moço. É um pedacinho desse tamanho. Exatamente. Uma colher, né? Uma concha, né? É você comer todos os dias e buscar conforto naquilo. Não É é questão do isso. conforto. O todo dia é complicado porque às vezes é questão de gosto, né? De desejo. Não, mas eu tô dizendo como em relação à todo quantidade. dia. Exatamente. Eu como todo Aí dia, agora mas você é em comer- pouca quantidade. Exatamente. Você não ter fim. Aquela coisa de você comer uma colher, não. Quero Preciso de mais. mais. É. Segunda, não preciso de mais. A vontade não passa. Quando você vê, você comeu uma lata de leite condensado. Se tiver um estoque em casa, você acabou com o estoque. Você acha que a indústria usa a comunicação, as mídias e tudo mais para colaborar cada vez mais com isso? Também, não só na questão das mídias, nas mídias que acionam gatilhos emocionais na gente, não é mesmo? Por exemplo, uma pessoa é uma propaganda lá de um refrigerante, né? A pessoa gosta muito. Não vai fazer propaganda com a garrafa tampada ali no canto. Ou a pessoa chorando. Não, a pessoa... Não. 20ª garrafa. Não. A pessoa vai estar ali abrindo a garrafa, aquele barulhinho. Já dá. Barulho do gás. Já dá. O gás. Né? Quem não está vendo uma propaganda dessa, não, tem que sair agora. Tem que sair. Me entrega agora uma de 2 litros. Porque acionou aquele gatilho. Porque o gatilho acionou uma lembrança legal. Acionou um momento interessante. Né? Perguntaram um dia para um ator muito bonito, aí o cara todo pá. Cara, o que você come? O que você come? Ele falou, como de tudo. Eu como de tudo. Só que eu sou regrado, mas não deixo de fazer minha atividade física. Né? E tem um segredo aqui da criação, né? Deus nos fez para ser em movimento. Deus fez o ser humano para se movimentar. A vida sedentária só mata. Entendeu? Mas eu tenho vergonha de ir lá na academia, né? E aquele pessoal muito bonito, tal. Então vai andar de bicicleta. Vai fazer uma caminhada. Meia horinha por dia. Caminhando ao ar livre. Né? Meia horinha, vai lá, meia hora para voltar. Faz um alongamento antes, faz um alongamento depois. Alonga, tá, panturrilha, tá.
alonga aqui os bracinhos, os tríceps, os bíceps, vai alongando tudo e sai. Que até no alongamento você produz saúde. Até no alongamento você produz saúde. Então, é legal isso aí. Faça alguma atividade que tem manejo terapêutico que eu uso aqui, Andressa, que eu falo para a pessoa, você faz atividade física? Então, começa a fazer a partir de hoje. Nesse tratamento aqui, a sua tarefa de casa, e semana que vem eu quero ver foto, quero ver vídeo, eu cobro do paciente. Porque eu sei que aquela atividade vai trazer mais motivação, automotivação. Pega o seu Juliazinho. Gente, ele cobra mesmo, tá? Que ele tá lá no meu Instagram todo dia, lá olhando pra ver se eu fui pra academia. Tô olhando, eu falei assim, deixa eu ver se a minha paciente tá lá na academia. Mas eu dou mentoria de vida saudável e eu cobro também, né? Não tem que cobrar? Tem que cobrar, porque a atividade física, ela não tá ligada. As pessoas assimilam a atividade física somente com estética corporal. Exatamente. E elas não entendem o bem que aquilo faz pra mente. Eu falo para as saúde pessoas, mental. Mente, mandou muito bem. eu falo pra elas, eu falo assim, gente, vocês não tem noção do quanto os 30 minutinhos de caminhada faz diferença. Se fizer sozinho, tomando um sol da manhã, que também parece que repõe energia. Ou solzinho depois das 4 da tarde. Exatamente, de você olhar para o céu, você olhar e falar, nossa, dá uma sensação de estar vivo. É um momento de reconexão com você mesmo. Eu falo isso para os meus mentorados. É o mínimo que você pode fazer. Principalmente nos dias que a gente acorda xoxa, né? Nos dias que a gente acorda xoxa, não dá vontade nenhuma. Nenhuma, não fazer nada. Nem de sair da cama. Mas se você quer melhorar, levanta, põe seu levanta tênis, e faz a vai. sua caminhada e vai. Depois O dia você vai melhora. falar, valeu a pena. Valeu a pena. Não dá pra caminhar de dia, caminha à noite. E Pô, a outra maioria, por coisa, causa da minha agenda maluca, a maioria do meu tempo, às vezes eu faço caminhada à noite. mesmo que seja à noite, você salvou o dia. Salvou. Você pode ter o dia, o Salvou. pior dia da sua vida. É. Aquele dia que tudo deu errado, mas você foi lá à noite, você teve um momento de reconexão com você. É um momento que às vezes você tira pra orar. Eu falo por mim, é um momento que eu paro, eu olho pro céu, eu agradeço, eu oro. É um momento que eu me reconecto É um comigo momento de mesmo. cuidado, né? Exatamente, cuidado com o mesmo. corpo e com a mente, as duas coisas. E com o espírito, né? Porque eu vou orando também, então eu tenho um cuidado geral ali. Gente, mesmo sendo à noite, você salvou o dia. Salvou. Então, mas o grande problema é o quê? Algumas pessoas veem a atividade física como se ele tivesse se punindo, como uma punição. Ou E fala luxo. assim, eu tô indo na força do ódio. Já vai Não, no pensamento, vai não. A força do ódio. Exatamente. Eu acho muito Não vai ter forte resultado falar nenhum. isso. Exatamente. Forte. Eu penso que, não, hoje eu vou agradecendo. Não, vou agradecer. Tá ruim? Tá ruim. Mas vou Tá doendo, tá doendo. Tá doendo, né? Vocês não tem um mantra lá da academia, sem dor, sem... Como é que é? Sem dor, sem ganho. Sem dor, sem ganho. Vai doer, alguma coisa vai doer, não tem como. Mesmo, As Céfala. pessoas, elas não querem sentir dor, né? Não quer pagar o preço. Elas se auto-sabotam ali pra não fazer, pra não sentir. Mas toda na vida a gente apanha. Não, a gente não apanha. Exatamente. A autossabotagem é uma coisa que a gente detecta muito aqui. A gente detecta muito conversando com outras pessoas. O que é a autossabotagem? A pessoa sabe que ela tem que mudar, Mas não muda. ela sabe que ela tem que tomar uma atitude, mas ela olha, ela não consegue vislumbrar sobre as montanhas. Ela fala assim, não, eu tenho a montanha ali, mas eu estou vendo lá o resultado depois da montanha. Ela sempre, né, igual o provérbio chinês diz, uma caminhada de 200 km começa com o primeiro passo. Então você tem que parar de se auto-sabotar. Ou seja, eu sei do que eu preciso, eu sei, claro, eu sei o que tem que fazer, mas eu não quero fazer. Isso é auto-sabotar. Ou quando a pessoa, eu falo muito isso para as minhas mentoradas também. A pessoa nunca fez nada. A pessoa ela é sedentária, ela come mal. Da noite pro dia, ela quer comer só alface no almoço. Da noite pro dia, ela quer virar atleta de alta performance. A nossa mente sabota porque entende uma zona de desconforto, certo? Sim. E aí, o próprio nosso cérebro, ele cria um mecanismo de autossabotagem. Então, eu sempre ressalto isso também, essa questão do gradual ser importante. Essa questão é um passinho de cada vez.
Você não precisa ter uma perna gigantesca pra você querer alcançar o passo lá da frente, que você vai cair, não tem como. Não dá pra sustentar, né? A nossa mente, ela precisa acostumar que aquilo é a sua nova realidade. Então é um pouquinho Tudo todos os dias. precisa de uma estrutura, né? Você precisa criar ali a estrutura para Exatamente. topar. Você precisa criar estrutura, você precisa aceitar a realidade. Eu acho que o Voltando primeiro aqui. de tudo é a aceitação. Aceitação. Que aquilo tá ruim, tem que melhorar. Isso é um dos grandes problemas. A pessoa não aceita que ela precisa, né? Uma vez uma pessoa que tinha diabetes e a pessoa falou assim, para de ficar comendo doce desse jeito, você tem diabetes. Ah, morreu, enterra. Não vai muito longe, não. Aí o que aconteceu com a pessoa? Morreu e foi enterrada. Então quer dizer, olha aí, gente. A pessoa perdeu o amor pela vida. Amor né? pela vida. E aí, outro ponto legal, ame-se. Ame-se. Gente, não Cuidar do custa amor nada. próprio, né? Cuidar de você mesmo, amar a você mesmo. Eu acho que antes da gente amar qualquer coisa, antes da gente amar alguém, antes da gente amar qualquer objeto, porque tem gente que ama mais objeto do que a si mesmo. Comece primeiramente amando a si mesmo. Porque se você compreende que se você amar a si mesmo bem, você vai conseguir amar bem também. Agora, se você é de mal consigo mesmo, você vai projetar essa angústia em quem está perto. Entendeu? E às vezes a gente fere justamente porque está ferido. E às vezes ferimos quem mais nos ajuda. E o nosso público, né, o pessoal que nos acompanha, a maioria delas são mulheres, mais ou menos da nossa idade, que também são mães, tem uma realidade muito parecida. E uma coisa que a gente ouve muito é, eu não tenho tempo de atividade física, eu não tenho tempo para me cuidar, eu tenho que cuidar do meu filho, prioriza o filho. Mas ela esquece que ela se priorizando, ela está sendo melhor para o filho dela também. Tem muito disso. Às vezes a pessoa ela não tem saúde, ela não tem fôlego para brincar com o filho. Ela não entende que se ela for cuidar dela e cuidar um pouquinho do corpo dela, desenvolver mais esse fôlego, ela vai brincar com o filho dela também. Ela vai oferecer mais qualidade, mas... Você tá falando de mim há uns meses atrás, né? Eu não citei nomes. A gente tá terapeuta aqui, ó. Eu não citei nomes. Por favor, aqui. Eu assumo. Promotores, por favor, advogados. Viu? Dá dinheiro, mas não dá intimidade. Você foi mentora Mas dela, né? realmente, Você mentoriou ela. É verdade. Eu sou mentora. Não, então. É verdade isso. Depois que eu comecei a me exercitar, eu tenho mais paciência, mais fôlego para poder brincar com a pequena, né? Isso tudo influencia muito. Mais disposição. Mais disposição. Disposição. Disposição, no dia desse eu estava falando num lugar, eu falei que disposição tem diferença de disponibilidade. Sim. Você tem disponibilidade é uma coisa. Muitos têm disponibilidade, mas não têm disposição. Muitos têm disposição, mas não têm disponibilidade. Qual que é melhor? É melhor ter disposição e não ter disponibilidade, porque quem tem disposição, aí encontra disponibilidade. Exatamente. Dá um jeito. Que tem aquele velho ditado, né? Quem quer, arruma um jeito. Quem não quer, arruma Uma desculpa! É isso aí. É isso aí. Isso é verdade. Isso aí, gente. Tem tratamento para suas dores. Pessoas que sofrem de rejeição de paternidade, pessoas que sofreram algum tipo de rejeição na vida, né? Você que tem sintomas de complexo de inferioridade, você que está sofrendo algum tipo de crise ou transtorno de ansiedade, dor na alma, baixa autoestima, traumas religiosos, dor no peito, autonegação, autossabotagem, tem como obter ajuda e de maneira tranquila, não é nada absurdamente caro. As pessoas falam, vou me tratar, mas deve ser um absurdo, deve ser caro. Não é isso. Nós temos um know-how muito grande para ajudar e temos ajudado muitas pessoas. Mas precisam procurar e pedir ajuda, né? É o primeiro passo. Você encontrar ali
aonde você precisa e pedir. Porque muitas pessoas não pedem ajuda, né? Exatamente. Só que eu não consigo adivinhar que você está precisando de alguma coisa, você não fala para mim que você está precisando de alguma coisa. Não é verdade? Isso. E na questão de pais e filhos, os pais prestarem Os atenção. pais precisam atenção às crianças. Perceber um comportamento estranho, um silêncio repentino, né? Roer unhas. Roer unhas, só quer ficar no quarto, trancado o tempo todo, imerso só em internet o tempo todo. Ou às Né? vezes até mesmo mudou, né? Começou a ficar muito agitado. Né? Agitado, agressivo, esquivo, arredio. Então, pais e filhos, prestem atenção nisso. Atentem, procure ajuda. Não deixe a coisa degringolar totalmente para então, quando já está lá sucumbindo, aí a pessoa vai pedir, vai correr atrás de ajuda. Vai correr atrás? Pode correr atrás. Pode, tem, deve. Mas não deixe chegar nesse ponto. A mesma coisa, relacionamento interpessoal. Pessoas que nunca não se dá bem com ninguém no ambiente de trabalho. Pessoa não se dá bem com ninguém no ambiente familiar. Pessoa não se dá bem com ninguém em lugar nenhum. É sempre aquela pessoa intransigente, aquela pessoa amarga, aquela pessoa cruel, aquela pessoa fria. Não faça isso com você mesmo. Eu sempre digo para ele assim, você não merece isso. Mude a sua atitude. Eu sempre digo para ele, você não merece isso. Tá? Muito, muito interessante isso. Tem uma frase, acho que é do Gabriel Pensador, que ele fala na música, mude, que quando a gente muda, o mundo muda com a gente. A gente muda o mundo com a mudança da mente. É muito interessante essa frase, né? Porque tudo tá aqui. Tudo tá aqui. O Carl Jung disse assim, o que me irrita no outro, pode se falar muito de mim. Exatamente. Diz mais sobre você do que Diz sobre mais sobre o outro. você. O que te irrita muito em você do outro, pode estar falando muito de você. É isso aí. Exatamente. Que a gente só consegue enxergar o defeito no outro que a gente tem dentro da gente, não é? Donizete, nós queremos te agradecer essa parceria, né, que você está aqui nos proporcionando, né, para vir tirar dúvida. Para quem está nos acompanhando, se tiver alguma dúvida, se tiver algo precisando de ajuda, né, procure o Donizete, nos procurem, a gente encaminha para vocês o contato dele. Se também vocês quiserem algum tema específico na área da psicoterapia, que ele é um psicanalista, né? Pode entrar em contato com a gente, manda pra gente o que vocês querem saber mais. E como nós, né, somos o exemplo em relação a isso, não é só porque você é mãe, não é só porque trabalha fora, que você não vai ter tempo, né? Você pode. Então, pode, vai!